Olha só, os bancos na Europa estão encarando um dilema e tanto. De um lado, o poder gigantesco da inteligência artificial generativa. Do outro, leis novíssimas e super rigorosas da União Europeia. E aí, como é que se usa essa tecnologia toda sem violar as regras? Bom, é exatamente a solução para esse desafio que a gente vai analisar agora. Essa é a pergunta de 1 milhão. Que nada, de bilhões de euros. A inovação está voando, mas o regulador está de olho em cada passo. Então, como é que se faz para conciliar essas duas forças que parecem ir em direções opostas? E aqui, olha, tá o pulo do gato. A chave de tudo. O objetivo mudou completamente. Não se trata mais de ter a resposta mais rápida ou a mais criativa. O que importa agora é ter uma resposta que seja defensável. Uma resposta que se sustente diante de um auditor, de um regulador e, claro, do conselho de administração. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. E para os bancos, o problema tem nome e sobrenome: IA de alto risco. Pela nova lei da União Europeia, o EU AI Act, o que define o risco não é a intenção da tecnologia, mas sim o impacto dela. Ou seja, se uma IA dá qualquer suporte a decisões de crédito ou de gestão de risco, pronto, ela já é classificada como de alto risco. E, vamos ser sinceros, isso aí cobre basicamente qualquer uso realmente importante de IA dentro de um banco. Então, como é que se lida com esse risco todo? A resposta está numa versão bem específica de uma tecnologia que está na boca do povo, o RAG, ou Geração Aumentada por Recuperação. Só que este aqui é um RAG, digamos, com pedigree, construído sob medida para o mundo regulado. Esse aqui é o princípio número 1, o mantra que guia absolutamente tudo. A IA não pode, em hipótese alguma, inventar, criar ou deduzir conhecimento novo. Ela tem que ser um espelho perfeito e totalmente rastreável dos dados que foram aprovados para alimentá-la. E ponto final. Essa comparação aqui deixa tudo preto no branco. Um RAG comum, genérico, usa a internet inteira, quer dar respostas fluidas e sempre tenta responder alguma coisa. O RAG regulatório é o oposto disciplinado. A base de dados é fechada e curada, cada resposta tem que ser citável, o registro de tudo é obrigatório e o mais importante de tudo, na dúvida, ele se recusa a responder. Ele prefere o silêncio a cometer um erro. Certo, mas como isso se traduz na prática? Um sistema de RAG regulatório precisa basicamente passar por um checklist bem rigoroso que vem direto dos artigos do EU AI Act. Vamos dar uma olhada nos pontos cruciais. Primeiro, artigo 10. Aqui, governança de dados não é uma boa prática, é lei. Cada pedacinho de informação que o sistema acessa tem que vir de uma fonte aprovada, com versão controlada e um dono bem definido dentro do banco. Sabe o que isso quer dizer? Nada de sair buscando coisa na internet ou usar aquele documento interno que ninguém sabe quem fez. Depois, artigo 12. Rastreabilidade. A capacidade de auditar tem que ser perfeita. Pensa nisso como se fosse uma transcrição de um tribunal, sabe? Cada pergunta feita, cada documento que foi consultado, a versão exata daquele documento, o nível de confiança na resposta, tudo, absolutamente tudo, tem que ser registrado. Se não tivesse rastro completo, o sistema é simplesmente ilegal. E para fechar, o artigo 14, supervisão humana. O sistema jamais pode ser uma caixa preta que opera sozinha. Tem que ter um caminho muito claro para um especialista humano intervenir, principalmente quando a confiança na resposta é baixa. E mais, numa emergência precisa existir um botão de pânico para desligar tudo na hora. A responsabilidade final, no fim das contas, é sempre de uma pessoa. Ok, a gente já viu as regras do jogo. Agora, vamos dar uma olhada debaixo do capô para entender como a tecnologia é construída para seguir essas regras. Como funciona esse fluxo de trabalho que garante a conformidade? Esse fluxo de trabalho que faz toda a diferença. Repara nos portões de segurança que não existem em sistemas comuns. Ali no passo 2, a verificação de escopo já é um primeiro filtro. Essa pergunta é permitida? Depois, o passo 5, o portão de escalonamento humano, é a rede de segurança mais importante. Se a confiança na resposta for baixa, a pergunta não vai para o LLM, ela vai para um especialista. Cada etapa é um controle de risco, projetado para evitar falha. Agora, uma pergunta muito justa seria: mas por que usar RAG? Por que não outra abordagem como o fine-tuning, o ajuste fino dos modelos? A resposta está em uma palavra: transparência. Aquela mesma transparência que o regulador exige. O ponto crucial é o seguinte: com o RAG, se um auditor pergunta de onde veio essa resposta, a gente pode apontar para o parágrafo exato do documento exato que foi usado. A explicabilidade é direta.
Agora, com fine tuning a resposta seria algo como: ah, porque a rede neural aprendeu assim. Isso, num ambiente regulado, é uma resposta simplesmente inaceitável. Para um auditor, a escolha entre os dois é óbvia. Estamos chegando ao ponto principal. Depois de todos os controles, todas as arquiteturas e regras, no final do dia, tudo se resume a uma única métrica. A métrica que tira o sono de qualquer auditor. Vamos pensar um pouco. Qual é o pior cenário possível para um sistema de IA dentro de um banco? Não é simplesmente ele estar errado. É algo bem mais perigoso do que isso. É isso aí, a taxa de falsa confiança. É quando o sistema não só está errado, mas ele está errado com convicção. Esse é o modo de falha mais perigoso de todos, porque ele engana o especialista humano, leva a decisões ruins, baseadas em informação falsa, mas que foi apresentada com toda a autoridade. O objetivo final é minimizar essa taxa quase zero. Isso nos traz de volta exatamente ao nosso ponto de partida. No mundo da IA regulada, o sucesso não é medido pela criatividade, mas pela defensibilidade. A pergunta final de um auditor não vai ser: essa resposta é a melhor possível? E sim, a gente consegue provar sem sombra de dúvida por que o sistema deu essa resposta? Essa é a nova realidade da inteligência artificial no setor financeiro.